Hoje, nenhuma novidade muito grande. Nós vamos simplesmente ver no espaço o que nós já vimos no plano. Nós sabemos fazer equações paramétricas de retas no R2. Hoje vamos aprender a fazer isso no R3. E nós vamos fazer equações paramétricas de planos também. Algo que pode parecer uma novidade, mas nem é tanto. Vamos aos detalhes. Vamos lembrar como nós fazemos isso no plano? Aqui eu tenho dois pontos, A e B. 1, 2, menos 1, 4. O desenho está aí. Eu quero as equações paramétricas da reta R. Você lembra que nós precisamos do vetor AB, que nós rapidamente calculamos como menos 2, 2, que é este vetor aqui que dá a direção da reta. A partir daí, nós podemos usar qualquer um dos dois pontos, vamos usar o ponto A, para chegar às seguintes equações para x e y dos pontos da reta. Todo ponto x da reta pode ser alcançado a partir do x do A, que é 1, mais um múltiplo da coordenada x do vetor. E aqui vai ser menos 2t. Esse menos 2 aqui, que é a coordenada x do vetor AB. Da mesma maneira para o y, usando o y do A, que é 2, esse 2 aqui, somando o múltiplo da coordenada y do vetor AB, mais 2t. Esse mais 2 é o 2, coordenada y do vetor AB. E pronto! Estas são as equações paramétricas desta reta R. É possível achar outras equações paramétricas. Eu podia ter usado as coordenadas do ponto B, menos 1 e 4, em vez de 1 e 2, que são as coordenadas do ponto A. Eu poderia ter usado outro vetor, desde que fosse múltiplo de menos 2, 2. Podia ser menos 1, 1. Ou podia ser 1, menos 1. Qualquer vetor que tenha a mesma direção que este aqui. Nem mesmo necessariamente o mesmo sentido, basta ter a mesma direção. Pronto, isso é no plano. E no espaço, como nós fazemos? Eu tenho aqui dois pontos no espaço, 1, 2, menos 2, que é o ponto A, e menos 1, 4, 2. Eu quero a equação da reta que passa por A e B. Eu quero as equações da reta que passam por A e B. Eu faço a mesma coisa. Eu defino o vetor que vai de A para B, calculo o vetor que vai de A para B. Aí está o vetor que vai de A para B, o GeoGebra calcula para mim as coordenadas, mas nada que eu não pudesse fazer sozinho. Agora, com este vetor e com as coordenadas de um dos pontos, eu chego na reta que eu queria. Vamos ver. Nós simplesmente fazemos a mesma coisa que fizemos no plano, mas com a terceira coordenada, a coordenada Z. Vamos usar o ponto A, cujas coordenadas são 1, 2 e menos 2, e somar múltiplos das coordenadas do vetor AB. Aqui eu tenho menos 2t, no y eu tenho mais 2t, e no z mais 4t. Perceba que os múltiplos do parâmetro t são as coordenadas do vetor AB, menos 2, 2, 4. A mesma coisa que nós fizemos no plano, nós fazemos no espaço. A única diferença é que agora os vetores e os pontos têm uma terceira coordenada z. Um outro exemplo, um pouquinho mais rebuscado, mas nada assustador. Eu tenho um ponto A, um ponto B e tenho um vetor V. Aqui eu tenho uma reta S, cujo ponto P genérico segue esta equação paramétrica, B mais TV. O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que as equações paramétricas de S são estas aqui. As coordenadas do ponto B mais as coordenadas do vetor V multiplicadas por um parâmetro t.
Escrevendo de forma mais bonita, temos estas equações paramétricas para a reta S, parâmetro t pertencente aos reais. O que o problema está pedindo é uma reta R que passa pelo ponto A e é paralela a S. Bem, se a reta S for essa, e nós temos as equações de S, e eu peço uma reta R paralela a S e que passe pelo ponto A, eu tenho aí as duas coisas de que eu preciso para escrever as equações paramétricas de R. Eu tenho um ponto de R, que é o ponto A. E eu vou usar as coordenadas de A nas equações paramétricas de R. E eu tenho um vetor que me dá a direção de R. Qual vetor? O próprio vetor Vzinho. Já que o vetor Vzinho é o vetor direção de S, e S é paralela a R, o V também é vetor direção de R. Então, basta usar as coordenadas de V multiplicando o parâmetro t. Rearrumando, nós ficamos com estas equações paramétricas de R. Não precisamos nem mesmo visualizar os pontos e as retas, mas nós podemos tirar uma conclusão interessante aqui. Todos os pontos da reta R têm x igual a 1, assim como a reta S também. Isso quer dizer que esta reta é paralela ao plano YZ. No GeoGebra, nós temos a reta S, que é a reta vermelha, está aqui o ponto B, que pertence à reta S. Os dois pontos A e B, o ponto A está aqui, fora da reta S, claro. E a reta R é esta reta preta aqui. Como as equações paramétricas de R e de S têm x igual a 1, estas duas retas são paralelas ao plano YZ. Vamos gerar a imagem aqui para ver. Aí está. O plano YZ é esta parede vertical aqui formada pelos eixos Y e Z. As duas retas são paralelas a esta parede. Por quê? Porque o x é constante em 1. Todos os pontos dessas duas retas têm o x constante em 1. Vamos para mais um problema. Alguém me dá uma reta R1 dizendo que ela é paralela a este vetor e passa por este ponto. E uma outra reta R2 que passa por estes dois pontos, B e C. A pergunta é, as duas retas se intersectam? Elas se cruzam? Elas possuem um ponto em comum? Vamos começar fazendo as equações paramétricas das duas retas. R1 nós temos um ponto e um vetor. Fica fácil escrever as equações paramétricas. Usamos as coordenadas do ponto A, 2, menos 1 e 0, e as coordenadas do vetor, 1, 1, 0. Nós temos dois pontos de R2, B e C. Vamos calcular o vetor BC para poder fazer as equações paramétricas de R2. BC vai ser o vetor 0, 1, menos 2. Basta olhar para as coordenadas de C, subtrair as coordenadas de B. Com isso, as equações paramétricas de R2 vão ficar... Vamos usar o ponto B, as coordenadas do ponto B, 0, 0 e 1. Eu não vou escrever os zeros. E agora as coordenadas do vetor. Em x, 0, então vai ficar com 0t. Em y, 1 vezes t. E em z, menos 2 vezes t. Na verdade, eu vou distinguir o parâmetro de R2 do parâmetro de R1. Então, o parâmetro de R2 vai ser t' e não t.
Por quê? Porque são duas retas diferentes. Eu não quero confundir os parâmetros. Porque no próximo passo, verificar se R1 e R2 se intersectam é verificar se existe um ponto P que pertence a R1 e, ao mesmo tempo, a R2. Bem, dizer que um ponto P de coordenadas x, y e z pertence a R1 e R2 ao mesmo tempo é dizer que o x, o y e o z satisfazem estas 6 equações ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que 2 mais t tem que ser igual a 0, ou seja, a coordenada x desse ponto tem que satisfazer a equação de x em R1, que é 2 mais t, e também a coordenada de x em R2, que é igual a 0, x igual a 0. Em relação ao y, nós temos que menos 1 mais t precisa ser igual a t'. E aí você vê a importância de distinguir os dois parâmetros. Em relação a z, nós temos que 0 precisa ser igual a 1 menos 2t'. Se nós resolvermos este sistema, nós vamos achar valores de t e de t' que correspondem a um único ponto x, y, z em que as retas se cruzam. Ou não. O que esse sistema quer dizer? Logo de cara nós temos que t é igual a menos 2. Ok. Se t é igual a menos 2, substituindo na segunda linha, eu vou ter que menos 1 menos 2 é igual a t'. Logo, t' é igual a menos 3. Até agora tudo bem, mas vamos ver a terceira equação. A terceira equação me diz que 0 é igual a 1 menos 2 vezes t', que vai dar mais 6. Isso quer dizer que 0 é igual a 7, o que é um absurdo, o que é falso. E o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que este sistema não tem solução. É impossível achar t e t' que satisfaçam as 3 equações ao mesmo tempo. Eu consegui achar valores que satisfazem as 2 primeiras equações, mas a terceira equação se torna automaticamente falsa. O que, por sua vez, quer dizer que R1 e R2 não se cruzam. A interseção das duas retas é o conjunto vazio. Essas duas retas não se tocam. Bem, se duas retas não se tocam, isso quer dizer que elas são paralelas? Para R1 ser paralela a R2, o vetor diretor de R1, que é o Vzinho, deve ser paralela ao vetor diretor de R2, que é o vetor BC. E isso é verdade? O vetor 1, 1, 0 é paralelo ao vetor 0, 1, 2? Responder essa pergunta equivale a resolver este sistema. As coordenadas do primeiro vetor têm que ser múltiplas das coordenadas do segundo vetor por um mesmo fator lambda. Se eu tentar achar um valor de lambda aqui, pela primeira equação eu vou ter lambda igual a 0, pela segunda equação eu vou ter lambda igual a 1. A terceira equação me diz que lambda é igual a 0 também, mas essas duas coisas são incompatíveis. Isso quer dizer que os dois vetores não são múltiplos um do outro. Isso quer dizer que não é verdade que R1 e R2 são paralelas. Mas como assim eu posso ter duas retas que não são paralelas e também não se cruzam? Eu desenho as duas retas no GeoGebra, usando as equações paramétricas, e chego a esta situação. A reta R1 é a azul, a reta R2 é a preta. Elas não se cruzam.
e elas não são paralelas. Este tipo de coisa pode acontecer no espaço de 3 dimensões, não no plano. No plano, ou as retas são paralelas, ou elas se intersectam em algum ponto, ou elas são a mesma reta, elas são coincidentes. Já no espaço existe esta quarta possibilidade. As retas não são coincidentes, não são a mesma reta, não são paralelas, não têm o mesmo vetor diretor, e aqui você vê que os vetores diretores são diferentes e não múltiplos um do outro, e elas não se intersectam. Quando isto acontece, nós dizemos que as retas são retas reversas. Então, nós temos um problema comum em relação a retas, descobrir a posição relativa de duas retas R e S. Bem, primeiro você deve achar 2 vetores diretores. Vamos dizer que o vetor V é um vetor diretor de R e o vetor W é um vetor diretor de S. Se os 2 vetores forem paralelos, isso quer dizer que as 2 retas têm a mesma direção. Elas podem ser paralelas ou coincidentes. As retas são paralelas se R e S não tiverem ponto em comum. E como você vê se as 2 retas têm algum ponto em comum? Pega as equações paramétricas de R, pega as equações paramétricas de S, iguala as coordenadas x, iguala as coordenadas y, iguala as coordenadas z e vê se o sistema tem solução. Se o sistema não tiver solução é porque as retas não se cruzam. Como os vetores diretores são paralelos, as retas serão paralelas. Agora, se elas tiverem um ponto em comum, na verdade, todos os pontos vão ser em comum. Por quê? Porque elas têm a mesma direção e têm um ponto em comum. Mas todos os outros pontos seguem a mesma direção. Então, todos os outros pontos também pertencem às 2 retas. Elas são a mesma reta. Agora, se os 2 vetores não forem paralelos, de novo, nós vamos ver se elas têm algum ponto em comum. Se elas não tiverem nenhum ponto em comum, é a situação do problema que a gente acabou de resolver. As retas são reversas. Elas não são paralelas e não têm ponto em comum. Agora, se elas não são paralelas e têm um ponto em comum, esse ponto vai ser único, as retas vão ser concorrentes. Aí está o roteiro. Tudo depende dos 2 vetores diretores, das 2 retas e da verificação se as 2 retas têm pontos em comum. No PDF linkado na descrição você tem muitos exercícios deste tipo. Agora chegou a hora de falarmos em equações paramétricas do plano. Vamos começar com um exemplo. Eu tenho o ponto A, 1, 0, e agora eu tenho 2 vetores. Por que 2? Porque com um vetor só, eu só consigo uma reta. Com um ponto e um vetor, eu tenho uma única direção e coisas que têm uma única direção são retas. Com 2 vetores, eu posso ter 2 direções. Vejam aqui no desenho, eu tenho o ponto A e eu tenho 2 vetores, o vetor V e o vetor W. Os 2 vetores não apontam na mesma direção, eles não são paralelos. Com este ponto A e estes 2 vetores, eu amarro um plano. O plano que contém o ponto A e que é paralelo aos 2 vetores ao mesmo tempo. Ou, se você preferir pensar em termos de pontos,
nós podemos ter esta situação. Os pontos A, B e C estão no mesmo plano. São 3 pontos coplanares, onde os pontos B e C são os pontos onde você chega partindo de A, seguindo o vetor V, e partindo de A, seguindo o vetor W. Você já sabia disso do vídeo sobre dependência linear e independência linear. 3 pontos não colineares, A, B e C, sempre formam um único plano. Mas em vez de falar em 3 pontos não colineares, você pode muito bem falar em um ponto e 2 vetores não paralelos, 2 vetores linearmente independentes. E como você gera os outros pontos desse plano? E aqui eu posso pedir para o GeoGebra já me mostrar o plano que passa por esses 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Aí está. Qual é a maneira de gerar todos os pontos desse plano esverdeado? Gerando vetores que são múltiplos desses 2 vetores e partindo do ponto A, percorrendo esses vetores somas de múltiplos. É mais fácil escrevendo. Um ponto genérico qualquer, P, de coordenadas x, y, z, vai satisfazer as seguintes equações. Partindo das coordenadas do ponto A, são 1, 1 e 0. Somando múltiplos das coordenadas do vetor V, 0, menos 1 e 1. E agora, como eu vou precisar de 2 parâmetros, eu vou chamar os parâmetros de R e de S em vez de T. Estes números aqui, 0, menos 1 e 1, nada mais são do que as coordenadas do vetor V. E agora eu preciso colocar o outro vetor também na brincadeira, o vetor W, cujas coordenadas são menos 1, 0 e 1, multiplicadas por um outro parâmetro S. Então, esta coluna aqui tem as coordenadas do vetor W. Organizando tudo, eu chego a estas 3 equações. X é igual a 1 menos S, Y é igual a 1 menos R, e Z é igual a R mais S. Estas são as equações paramétricas do plano definido por este ponto e estes 2 vetores. Vamos chamar este plano que nós acabamos de definir de plano π, π maiúsculo. Isso é comum. É comum chamar planos por letras gregas maiúsculas. E π é uma boa letra porque π corresponde a P de plano. Aí alguém me pergunta, o ponto D, 1, 1, 1, pertence a este plano? Basta você verificar se as coordenadas x, y e z do ponto D satisfazem as equações paramétricas de π. Ou seja, 1 é igual a 1 menos S. 1 também é igual a 1 menos R. E 1 também é igual a R mais S. Bem, da primeira equação nós temos que S é igual a 0. Na segunda equação, nós temos que R também é igual a 0. E da terceira equação, nós temos que 1 é igual a 0 mais 0, que é 0, que é um absurdo. Logo, a resposta é não. O ponto D, 1, 1, 1, não pertence ao nosso plano. Nós podemos definir o ponto D, 1, 1, 1, mostrá-lo no GeoGebra e ver que ele não está no plano. Ali está o ponto D, o plano verde definido pelas nossas equações paramétricas. O ponto D não está no plano π.
E agora alguém me pergunta se o ponto E de coordenadas 002 está no plano. Fazemos a mesma brincadeira. O sistema das equações paramétricas de π é satisfeito quando eu substituo x, y, z por 0, 0 e 2 simultaneamente. Bem, da primeira equação eu tenho que S é igual a 1. Da segunda equação eu tenho que R também é igual a 1. E a terceira equação diz que 2 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. A resposta é sim. Se nós desenharmos o ponto E no GeoGebra, nós chegamos a esta situação. Lá está o ponto E. Lembrando que o ponto E tem coordenadas x e y iguais a 0, então é um ponto que está no eixo Z. E é justamente um ponto que está no eixo Z, onde o eixo Z cruza o plano π. E você deve perceber que nós resolvemos tudo isso analiticamente, resolvendo sistemas de equações sem precisar visualizar nada. Um problema para resolvermos juntando tudo. Tenho aqui duas retas L1 e L2. Estas são as equações paramétricas de L1 escritas na horizontal. Você pode reescrever estas equações colocando uma coordenada por linha. X é igual a 0 mais 2s, y é igual a 1 mais 1s e z é igual a 0 mais 1s. Mesma forma, L2, equações paramétricas. Primeira parte do problema pede para que nós verifiquemos que L1 e L2 são reversas. Bem, o vetor diretor de L1 eu vou chamar de V1. A equação paramétrica as equações paramétricas de L1 me dizem que este vetor é 2, 1, 1. O vetor diretor de L2, eu vou chamar de V2, é o vetor que aparece nas equações paramétricas de L2 multiplicando o parâmetro t, 1, 1, 0. Ok, para mostrar que estas duas retas são reversas, eu preciso mostrar que elas não são paralelas, ou seja, V1 e V2 não são paralelos, não têm a mesma direção. Como eu mostro isso? Se eles fossem paralelos, V1 seria igual a lambda V2, para algum número real lambda, mas isto equivale a dizer que 2 teria que ser igual a lambda vezes 1, olhando para as coordenadas x, 2 é igual a lambda vezes 1. Olhando para as coordenadas y, 1 é igual a lambda vezes 1, e aí as coisas já degringolam, porque lambda vezes 1 não pode ser igual a dois valores ao mesmo tempo. Bem, só por desencargo de consciência, para ficar completo, eu também estou dizendo que 1 é igual a lambda vezes 0, o que é pior ainda, porque o lambda tem que ser 0 e não 0 ao mesmo tempo. Tudo isso é impossível. Estas três equações não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Então, as duas retas não são paralelas. E agora eu tenho que mostrar que a interseção das duas retas é o conjunto vazio. Não existe nenhum ponto que pertença às duas retas. E como eu mostro isso? Bem, dizer que as duas retas se cruzam em algum ponto, é dizer que L1 interseção L2 é diferente do conjunto vazio, é dizer que existe um ponto x, y, z que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, por L1, o x tem que ser igual a 0 mais 2s. Então, vamos escrever aqui 2s. Por L2, o x tem que ser igual a 0 mais um t. Então, t. 2s tem que ser igual a t.
O y em L1 é igual a 1 mais S. A reta L2 diz que o y é igual a 1 mais T. E aqui já temos problema, porque se 1 mais S é igual a 1 mais T, S tem que ser igual a T. E se 2S é igual a T, por enquanto a única solução possível é S igual a 0 e T igual a 0. Mas vamos ver o que a coordenada Z nos diz. L1 diz que Z é igual a 0 mais S. Então, Z é igual a S. L2 nos diz que Z é igual a 2 mais 0. Z é igual a 2. Então, S é igual a 2. Impossível S ser igual a 2, S ser igual a T e 2S ser igual a T. Então, mostramos que as duas retas são reversas. Os vetores diretores não são paralelos e as duas retas não têm ponto em comum. Ok. O item 2 vai pedir uma coisa interessante. Se as duas retas são reversas, existe um plano que é paralelo às duas retas ao mesmo tempo. Queremos achar as equações paramétricas do plano π, tal que π seja paralelo a L1 e paralelo a L2. Vamos visualizar isso. Temos aqui as duas retas, L1 e L2. L1 é azul, L2 é a reta preta. Elas não se tocam, aqui fica bem claro. E também não são paralelas, elas têm direções diferentes. Agora, existe um plano paralelo entre elas, paralelo às duas retas? Existe. Na verdade, existem infinitos planos que são paralelos a estas duas retas. Nós precisamos de alguma coisa além das duas retas para definir o plano, um plano único. Então, vamos completar o enunciado. Eu quero achar um plano π que seja paralelo a L1 e paralelo a L2 e, além disso, o ponto A de coordenadas 1, 0, 0 pertença a π. Então, vamos colocar o ponto A, 1, 0, 0 na jogada. Na verdade, o ponto A não está no espaço entre as duas retas. Para escrever as equações paramétricas de um plano, eu preciso de um ponto, eu já tenho um ponto. E preciso de dois vetores que sejam paralelos a esse plano. Quero que o plano seja paralelo a essas duas retas, L1 e L2, então posso usar os vetores diretores dessas retas. Vamos visualizar. Eu tenho aqui o ponto A e eu tenho as duas retas. Lembra que L1 é preta e L2 é azul. O vetor preto é o vetor que dá a direção de L1. E o vetor azul é o vetor que dá a direção de L2. Vamos tirar esse plano cinza daqui. Deixar tudo solto no espaço para ter uma noção melhor. O vetor azul é paralelo à reta azul. O vetor preto é paralelo à reta preta. Se eu grudar esses dois vetores no ponto A, eu vou ter o plano que eu queria. O ponto A e os dois vetores. Posso escrever, então, as equações paramétricas do plano que eu quero. O plano π vai ter estas equações paramétricas. Primeiro, as coordenadas do ponto A, 1, 0 e 0. Agora vamos usar
As coordenadas do vetor diretor de L1, está aqui 2, 1, 1. Vamos chamar este primeiro parâmetro de R. Agora vamos usar as coordenadas do vetor diretor de L2, 1, 1, 0. E o outro parâmetro é S. Podemos arrumar estas equações e chegar a esta versão um pouco mais bonita. Podemos desenhar este plano no GeoGebra. E perceber, realmente, ele contém o ponto A e tem as direções dos dois vetores. E este plano é paralelo a ambas as retas. Nesse ângulo aqui você consegue ver. Então, recapitulando, as duas retas são reversas, elas não são paralelas e não se intersectam. E o plano que nós construímos é paralelo às duas retas e contém o ponto A. Aí está, missão cumprida. Para terminar, mais um exemplo. Temos uma reta L que passa por este ponto A0, 1, 1 e é paralela a este vetor V1 de coordenadas -1, -1, 1. Temos também um plano que passa pela origem, ou seja, contém o ponto 0, 0, 0 e é gerado por estes dois vetores. Alguém nos pede para mostrar que a reta L não é paralela ao plano π. Vamos precisar das equações paramétricas, tanto da reta quanto do plano. Na reta L, nós temos um ponto e um vetor. Podemos escrever imediatamente as equações paramétricas. As equações paramétricas do plano exigem de nós um ponto e dois vetores LI. O ponto é a origem, 0, 0, 0. E estes dois vetores não são múltiplos um do outro, tanto que o enunciado diz que o plano é gerado por estes dois vetores. Para ele ser gerado por estes dois vetores, os dois vetores têm que ser LI, não podem ser paralelos. Escrevemos, então, as equações paramétricas do plano. Como nós mostramos que a reta não é paralela ao plano? O vetor diretor da reta, que é este aqui, não é paralelo ao plano gerado por estes dois vetores. Isto quer dizer que V1, V2 e V3 são linearmente independentes. É isto que significa dizer que a reta não é paralela ao plano. Por quê? Porque se V1 pudesse ser gerado por V2 e V3, ou seja, se V1 fosse uma combinação linear de V2 e V3, V1 estaria no plano gerado por V2 e V3. Como que eu verifico se três vetores são linearmente independentes? Eu mostro que não existe solução para esta equação vetorial. V3 não pode ser expresso como combinação linear de V1 e V2. Eu vou mostrar que não existem valores reais para lambda1 e lambda2. Basta transformar isso em um sistema de equações. As coordenadas de V3, 1, 0, lambda1 vezes as coordenadas de V1, mais lambda2 vezes as coordenadas de V2. Bem, x de V2 é 0, então não preciso nem escrever nada aqui. Em y de V2 é 1, então aqui eu tenho mais lambda2. E o z de V2 é 0, então também não vou escrever nada aqui. O sistema fica 1 é igual a menos lambda1, 1 é igual a menos lambda1 mais lambda2, e 0 é igual a lambda1.
Este sistema é um sistema sem solução. Lambda 1 não pode ser 0 e menos 1 ao mesmo tempo. Isto é falso. Não existe lambda 1 e lambda 2 que satisfaçam estas três equações ao mesmo tempo, o que significa que V3 não pode ser escrito como lambda 1 V1 mais lambda 2 V2, o que significa que V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Só para deixar claro, eu estou dizendo que escrever V3 como uma combinação linear de V1 e V2 é impossível, então esta equação é falsa. Antes de visualizar isto, eu quero que você preste atenção nas equações paramétricas do plano π. As equações paramétricas de π dizem para nós uma coisa importante: o z sempre é igual a zero. E se você prestar atenção, R e S vão variar por todos os valores reais. Isso significa que x e y vão assumir todos os valores reais. Os pontos que têm z igual a zero e x e y livres são os pontos de um plano especial. É o plano que corresponde a z igual a zero. É o plano XY, é o chão do espaço R3. Vamos visualizar. Aí está. Este plano verde é o plano z igual a zero. É o plano onde x e y são livres e z obrigatoriamente vale zero. E eu entrei a equação da nossa reta também. Essa é a nossa reta E. O que nós mostramos é que a reta L não é paralela ao plano. E toda vez que uma reta não é paralela ao plano, ela fura o plano em algum ponto. A nossa próxima missão é descobrir as coordenadas deste ponto. O ponto onde a reta fura o plano. Para achar o ponto de interseção entre o plano π e a reta L, nós usamos as equações paramétricas da reta e do plano. O ponto de interseção vai ter coordenadas x, y, z, tais que o x tem que satisfazer a equação paramétrica de L e a equação paramétrica de π. Da mesma forma para o y. Pela reta, o y tem que satisfazer 1 menos t. Pelo plano, o y tem que satisfazer r mais s. A coordenada z pela reta tem que ser 1 mais t. Pelo plano, tem que ser 0. Temos um sistema de 3 equações e 3 variáveis, t, s e r. Esse sistema é bem fácil de ser resolvido, porque a terceira equação já nos diz que t é igual a menos 1. T sendo igual a menos 1, eu já tenho que S pela primeira equação é igual a 1. E da segunda equação, eu vou ter que R mais 1 vai ser igual a 1 menos menos 1, 2. E daí, R é igual a 1. Esta é a solução do sistema. Nós temos os valores de T, R e S, que são os parâmetros. Agora, eu ou uso as equações paramétricas da reta para substituir t pelo valor que eu encontrei, ou eu uso as equações paramétricas do plano para substituir r e s pelos valores que eu achei. Vamos fazer na reta. O resultado vai dar igual. X menos t. X vai ser igual a 1. Y. 1 menos t. Y vai ser igual a 2. 1 menos menos 1. E z, 1 mais t, z vai ser igual a 0. Z igual a 0 não é nenhuma surpresa,
porque o plano tem todos os pontos z igual a zero. Aí nós concluímos que o ponto de interseção é o ponto 1, 2 e 0. E nós podemos pedir para o GeoGebra calcular a interseção entre a nossa reta e o nosso plano e chegamos ao ponto 120, que foi o que nós calculamos. Missão cumprida. Chega por hoje, equações paramétricas de retas e de planos. Basta agora você estudar o PDF linkado na descrição e fazer os exercícios. Até o próximo vídeo, então.